O futuro do piso da enfermagem, embora garantido por lei, ainda é incerto, mas o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, sinalizou para os prefeitos que a viabilização dos recursos para o pagamento do benefício é uma das prioridades para o mês de abril. Sátiro Salles com a informação agora aqui no Bate-Papo Político. A indefinição sobre o cumprimento da lei do piso salarial gera ainda mais angústia aos profissionais da enfermagem, que em 2022 tiveram uma sonhada conquista, mas que até o momento não tiveram transformada em realidade essa conquista. Uma sinalização para a nova etapa de debates sobre o benefício foi dada nesta quarta-feira pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ao anunciar durante a 24ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios prioridade para os 3 temas de interesse das lideranças municipalistas. E um desses temas é o financiamento do Piso Nacional da Enfermagem, aprovado no ano passado pelo Congresso Nacional. O texto, sancionado pelo então presidente Bolsonaro, continua na gaveta, diante das pressões dos prefeitos e das entidades da área da saúde, que veem uma grande dificuldade para o pagamento do salário de R$ 4.570 para os enfermeiros e enfermeiras. A lei de número 14.434 de 2022 está suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. A proposta de emenda à Constituição, PEC 25/22, que tramita na Câmara Federal, prevê um repasse estimado em R$ 9 bilhões anuais para os municípios e hospitais filantrópicos cobrirem essa despesa. Outra pauta de interesse dos prefeitos é a PEC 253/16, que inclui entidades de representação de municípios de âmbito nacional no rol de legitimados para propor no STF ação direta de inconstitucionalidade, ou ADI, e ação declaratória de constitucionalidade, ADC. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Olha, a lei que definiu o piso salarial mínimo para a categoria de enfermeiros, ele prevê o valor de R$ 4.750 a ser pago pelos serviços de saúde públicos e privados em todo o país, ou seja, tanto os hospitais privados, como os hospitais públicos, filantrópicos. Só que, como já foi dito, essa medida está suspensa. Está suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, porque não houve um apontamento de onde iriam sair as verbas para garantir o pagamento desse piso. Os prefeitos ficam preocupados porque diz o seguinte, que não teriam e não têm condições de sozinhos arcarem com essa conta. Por isso que tem essa PEC, aí aqui é a PEC 2522 de 2022, que prevê um repasse estimado em R$ 9 bilhões anuais, gente, para cobrir a despesa. O que há de expectativa agora é que o mês de abril, que já começa na semana que vem, seja de fato um mês destinado a discutir a sério essa PEC, que se defina de vez esses valores desses 9 bilhões como recursos que vão cobrir os gastos, principalmente para as entidades filantrópicas e, logicamente, para os hospitais públicos, porque os hospitais privados, esse daí, eu não tenho dúvida, eles têm condições de cumprir, sim, o pagamento do piso salarial dos enfermeiros. Eu vejo aí notícias, por exemplo, dizendo que vai haver uma onda de demissão. Não vai haver essa onda de demissão no serviço privado, não, sabe por quê? Porque, na realidade, os planos de saúde já cobram caro demais. Eles já exploram demais nós que contribuímos para esses planos. Então, na realidade, dinheiro na área privada tem. A preocupação, de fato, existe. São com as Santas Casas de Misericórdia, com os demais hospitais filantrópicos e com os hospitais públicos, principalmente nos pequenos municípios. E é isso que essa PEC tem que ter prioridade, realmente. Foi uma promessa do presidente da Câmara, Arthur Lira, no encerramento dessa marcha aí dos prefeitos em Brasília, para garantir que em abril essa novela também seja resolvida e aprovada e finalmente ter recursos, Marcos, para os 9 bilhões que se aguarda para pagar o piso salarial dos agentes de enfermagem.
E o que mais você tem pra gente no Bate-Papo Político, jornalista Beto Almeida? Olha, tem uma informação aqui que eu achei interessante, porque ganhou destaque essa semana, Marcos. Na realidade, a operação que foi realizada na semana passada, lá em Curitiba, quando se descobriu, por exemplo, um plano para assassinar autoridades, e entre elas o ex-ministro e atual senador Sérgio Moro. E aí sim, houve a informação, por exemplo, que foi levantado o segredo, né, de sigilo que havia nesse processo, nessa operação toda, e se descobriu lá nos itens, por exemplo, que não tem relação com o Sérgio Moro direto. Mas o que se descobriu nas informações coletadas pela operação da Polícia Federal? Que havia uma ligação muito forte e presença constante de uma facção criminosa, com atuação em todo o país, inclusive aqui no estado do Ceará, mas que esta facção tinha lá listado uma série de compromissos e de relações com autoridades aqui no estado do Ceará. Por exemplo, com um deputado estadual, aliás, com um deputado, ele não cita se é deputado estadual ou federal, tá certo? Com um deputado, com um ex-promotor, com nomes que estariam, com advogados aqui do estado do Ceará, e isso suscitou, inclusive, idas às redes sociais por parte do capitão Wagner. O fato é que o presidente da Assembleia Legislativa, o Evandro Leitão, ele distribuiu ontem um documento e encaminhou esse documento para a Polícia Federal, pedindo informações. O que o Evandro pede? Ele pede informações se há evidências ou se há indícios que apontem de fato envolvimento de deputado estadual ou de um ex-deputado estadual com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. Então ele diz, o Evandro pede assim, quaisquer evidências ou indícios que possam indicar o envolvimento de deputado estadual ou ex-deputados com a organização criminosa PCC que supostamente consta nos autos desse processo que tramita na 9ª Vara Criminal Federal em Curitiba. Então, o ofício foi dirigido ao delegado Rodrigo Carneiro Gomes, que é o superintendente da Polícia Federal aqui no estado do Ceará. A preocupação do Evandro Leitão é uma. Ele diz o seguinte, olha, na medida em que se coloca essa suposta participação de um deputado aqui do estado do Ceará em ações criminosas, isso, na realidade, quando você não cita, acaba, logicamente, se espalhando a suspeita e a dúvida sobre todo o corpo da Assembleia Legislativa. E aí ele diz que se há de fato alguma citação, se tem alguma procedência, que isso seja esclarecido. Então, essa é a preocupação, é a importância que ele dá a este pedido, a esta solicitação, para que, de fato, ele haja de separar o joio do trigo, como se diz. Porque qual é a preocupação que existe? Será que todos? Não são todos. É um. E esse um pode já ser nem deputado estadual mais, pode ser um ex-deputado estadual. Enfim, ele quer, na realidade, clareza nesse tipo de informação que, de repente, ganha repercussão e ganha espaço na mídia, Marcos. É isso. Quem deve tem que pagar, né, jornalista Beto Almeida? Exatamente. Né? E aí outra coisa, a gente tem que entender o seguinte, olha, a instituição, que é o Poder Legislativo, no caso a Assembleia Legislativa, essa instituição, ela tem que ser preservada, Marcos. Jornalista Beto Almeida, finalizando aqui a edição de hoje do Bate-Papo Político com a colaboração do nosso colega Domingos Távora. Eu queria que você trouxesse pra gente o boletim que foi divulgado às 7h30 pela FUNSEMI das maiores chuvas nas últimas 24 horas. Pronto, muito bem. Olha, hoje que Fortaleza amanheceu com bastante sol, mas teve sim muita chuva por aí. Vamos lá. Nosso colaborador Domingos Távora, sempre muito diligente, comandando aqui essas informações logo cedinho, e vale a pena citar para os nossos ouvintes acompanharem. A gente tem aqui, por exemplo, a maior chuva nas últimas 24 horas, Marcos, foi no município de Morada Nova, no posto Fazenda Lacraia, 77,7 milímetros. Em Várzea Alegre, a segunda maior chuva foi no posto Várzea Alegre, 69 milímetros. Limoeiro do Norte, no posto Bichopa, 64 milímetros. Em Russas, 61,6 milímetros no posto de Russas. Novamente, a outra chuva forte em Morada Nova, no posto Açude Cipoada, 55 milímetros. Depois, Novo Oriente, no posto Emaús, 55 milímetros. Cedro, no posto Ematece, 53 milímetros.
volta novamente num posto Roldão lá em Morada Nova, 50 milímetros, é outro local de coleta, né, da intensidade das chuvas. Em Quixeramobim, no posto São Miguel, 50 milímetros, e também outra em Morada Nova com 45,4 milímetros no posto Eixão 2. Marcos, só pra gente encerrar rapidinho, Camila, dá pra gente colocar aquelas imagens do embarque do ex-presidente Bolsonaro lá em Miami? Só rapidinho, olha aí, a gente tá aqui hoje, essa notícia vai com certeza marcar o noticiário, que é exatamente o desembarque, que deve estar acontecendo daqui a pouco no aeroporto de Brasília, do ex-presidente Bolsonaro. E aí é o momento que você vê dele embarcando lá no aeroporto de Orlando, em Miami. É isso, Marcos. Abraço, jornalista Beto Almeida, final da edição de hoje do Bate-Papo Político. A você, jornalista Beto Almeida, uma boa quinta-feira. Uma boa quinta-feira a todos e até amanhã.